a todos que a paz do Senhor possa fazer morada em vossos corações, que aquele que é poderoso para transformar desertos em mananciais e terras secas em pomares, possa agir de forma poderosa na sua vida e na sua história. Eu gostaria, neste momento, de meditar num texto juntamente com você. É um texto bastante conhecido, se encontra em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10. Diz assim o texto sagrado: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o valor dos rubis. É dentro deste assunto que nós iremos trilhar neste momento por alguns minutos. E nós iremos conversar sobre a seguinte coisa: como achar uma mulher virtuosa, né? Como que eu faço para me achar? Somos mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora, e no Brasil somos um número bastante grande. Na cidade de Bragança nós temos aí em torno de mais ou menos uma população de mais ou menos 120 a 127 mil habitantes. E como é que eu faço para achar quais são as características que descobrem uma mulher virtuosa? Primeiro, nós temos que entender como aconteceu a criação de todas as coisas. A Bíblia nos diz que no primeiro dia, Deus, com seu poder, ele fez a luz. No segundo dia, Deus criou a expansão. O Criador estava a trabalhar de forma contínua. No terceiro dia, Deus ele cria a terra seca, ele tira do meio das muitas águas a porção seca. No quarto dia, Deus cria os luminares, o sol, as estrelas. No quinto dia, Deus cria os peixes e os pássaros. No sexto dia, Deus cria os animais e o homem. E no sétimo dia, Deus vai descansar das suas obras. Mas no decorrer do dia, Deus percebeu que o homem, ele estava só, que os animais tinham a sua companheira, que as aves também tinham a sua companheira, mas que o homem estava só. Desta feita, Deus, ele fez Adão cair em um profundo sono. E neste profundo sono, após Deus já ter preparado todo o jardim muito lindo, ele colocou o homem lá, viu que o homem estava só e fez o homem cair em um profundo sono. Deste sono, Deus tirou uma costela de Adão. Lembrando que no corpo humano nós temos 24 costelas, 12 de cada lado. A costela ela tem uma função específica de proteger os órgãos. Em meio aos 80 órgãos que há em nosso corpo, as costelas protegem principalmente os órgãos internos como o coração e outros demais que estão nesse perímetro. Coração, fala-se de sentimento, da área sentimental. Então Deus ele tira a costela que tem a função de proteger o coração, para poder então criar a mulher. E é interessante nesta história que há algumas classificações para cada costela que o ser humano possui. Dentre elas, tem 3 classificações. Nós temos em nosso corpo a costela que é chamada de costelas soltas. Nós temos uma outra classificação que nós chamamos, né, de primeiro costelas soltas, depois vem as costelas falsas e vem então as costelas verdadeiras. Então, em meio a esta classificação, Deus ele colocou ali em meio às costelas soltas, classificada como soltas, falsas, mas também tem a verdadeira. É desta costela verdadeira que Deus criou a mulher virtuosa. Agora vem a pergunta: como eu acho a mulher virtuosa?
uma mulher virtuosa, ela tem algumas qualidades que é inerente à sua pessoa. A Bíblia nos diz em Provérbios 31, do versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede, ou seja, é superior ao valor dos rubis. Então a primeira qualidade da mulher virtuosa é que ela não tem preço, mas ela tem valor. O texto diz, o seu valor muito excede o dos rubis. Então a mulher que é virtuosa, ela não tem preço, mas ela tem valor. Qual é a diferença entre preço e entre valor? Preço é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas valor não. A sua família para você tem valor, mas você não irá vender a sua família. Os seus filhos para você tem valor? Sim, lógico que tem valor, mas você não irá vender os seus filhos. A sua aliança, o seu matrimônio tem valor? Sim, mas ele jamais terá um preço. Então a primeira qualidade da mulher virtuosa é que ela tem valor, mas ela não tem preço. Então quando você vê uma pessoa que está mais disposta a apresentar um preço do que um valor, já é perceptível que não é uma mulher virtuosa. Mas Deus tem preparado muitas mulheres, não de preço, mas mulheres de valor. Nós também identificamos uma característica da mulher virtuosa, que ela é uma mulher que edifica a sua casa. Em Provérbios, no capítulo 14, do versículo 1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, nós percebemos que a mulher virtuosa, ela tem qualidades. Em Provérbios 31, do versículo 13, nos diz que ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade, ou seja, ela tem prazer em edificar a sua casa. Não é uma mulher que deixa uma casa bagunçada, ela tem prazer em ver a sua casa bem organizada e estruturada. Então, são características de uma mulher virtuosa. Você nunca vai ver uma mulher de virtude tendo prazer em ver a sua casa desorganizada, bagunçada, com as coisas fora do lugar. Então, se você está disposto a encontrar uma mulher virtuosa, aprenda a identificar as características. Primeiro, é uma mulher de valor, mas não uma mulher que tem preço. Segundo, é uma mulher que tem prazer no trabalho, que sabe como organizar sua casa. Uma outra característica da mulher virtuosa é que ela não tem preocupações com o dia futuro. Em Provérbios, no capítulo 31, do versículo 25, a Bíblia nos diz que ela é forte, ela é respeitada e ela não tem medo do dia futuro. Eu quero dizer para você, quando você encontrar com uma mulher, que a vida dela, você percebe que a vida dela está na presença do Senhor e que o futuro dela está determinado por Deus, ela tem essa confiança, essa certeza que o futuro da vida dela está determinado nas mãos de Deus. Então ela não se preocupa com o dia futuro, mas ela trabalha de forma eficiente no seu presente. Aleluia. É muito interessante, porque nós vamos ver uma outra qualidade de uma mulher virtuosa. Provérbios 31, do versículo 26 diz que ela abre a sua boca com sabedoria e a bondade está na sua língua. A mulher virtuosa é uma mulher que ela é pacificadora dentro da sua casa. Quando ela abre a boca para falar coisas boas, para animar, para fortalecer. A Bíblia nos diz em Provérbios, no capítulo 12, do versículo 25, que a ansiedade do nosso coração nos abate, mas que uma boa palavra nos levantará. Se você tem uma mulher virtuosa, você compreende bem a diferença entre o valor e entre o preço, porque não tem preço algum na terra que possa comprar uma mulher que traz em si essas qualidades. Agora vem a pergunta: como eu faço para achar a mulher de Provérbio 31? É muito simples.
É só você ser o homem de Efésios 5. Se você for um homem de Efésios 5, você vai achar a mulher de Provérbios 31. Porque a Bíblia nos diz em Efésios 5, do versículo 28, assim deve o marido amar sua mulher, como o seu próprio corpo. Então, se você for um homem de Efésios 5, você vai achar a mulher de Provérbios 31. A Bíblia nos conta que o homem de Efésios 5, ele é um homem que ama a sua mulher como o seu próprio corpo. E se a pessoa cuida do seu próprio corpo, tem prazer em se vestir bem, e não tem prazer em vestir a sua mulher bem, em ver a sua mulher bem apresentada, ele não é um homem que se apresenta em Efésios 5. Porque este homem, assim como ele se cuida, ele cuida bem de sua esposa, de sua companheira. Uma outra característica do homem de Efésios 5 é que ele ama a sua esposa a ponto de se entregar por ela. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque tem pessoas que amam a esposa, mas não estão dispostas a se entregar por ela. A Bíblia nos diz em Efésios 5, do versículo 25, que assim como Cristo se entregou pela igreja, assim deve o marido entregar-se pela sua esposa. Como foi que Cristo se entregou pela igreja? Ele entregou a sua própria vida. Ele deu a sua vida pela igreja. Então, um marido que é de qualidade, um marido que tem as características do marido de Efésios 5, ele se entrega à morte para que a sua esposa tenha vida. Eu quero dizer para você, imagine uma situação em que a esposa de um homem é tomada como refém. Se ele for um homem de Efésios 5, ele se dispõe a ficar no lugar da sua esposa como refém. Por quê? Porque ele ama a sua esposa a ponto de se entregar por ela, como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar pela igreja. Uma outra característica, uma outra qualidade de um marido de Efésios 5 é que ele não é um marido irritado contra a sua esposa. Em Colossenses 3, no versículo 19 diz: vós maridos, não vos irriteis contra a vossa esposa. Quantas das vezes o homem chega em casa e quando ele vê um copo fora do local, porque a roupa não está do jeito que ele queria, ele se irrita, ele se enfurece, e ali já é motivo para gerar uma discussão, para gerar um desconforto dentro do lar, trazendo mais angústia e tristeza ao coração da pessoa, que diante do anjo do Senhor ele fez uma aliança. A Bíblia nos diz em Eclesiastes: não diga diante do anjo do Senhor que foi engano. Quantos casais se irritam contra a esposa e dizem para ela: eu não gosto de ti, eu vivo contigo porque é um jeito, eu só estou contigo porque infelizmente eu casei. Esse não é um perfil de um homem verdadeiro. Quem ama a sua mulher não se irrita contra ela, antes compreende e entende o momento em que ela está vivendo. Eu gostaria de finalizar com mais uma característica de um homem de Efésios 5. Ele tem entendimento na sua convivência com a sua esposa. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 7, a Bíblia nos diz: igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, a primeira qualidade de um marido genuíno, de um marido verdadeiro, é que ele vive com a esposa com entendimento. Ele entende que a sua esposa tem momentos emocionais altos e baixos. Ele compreende que o hormônio feminino é diferente do hormônio masculino. Ele compreende que o hormônio feminino produz na mulher sentimentos totalmente diferentes que o hormônio masculino. Ele compreende que o estrogênio
é diferente da testosterona e compreende assim a natureza das coisas. E é interessante que a Bíblia nos diz que o homem deve viver com a mulher com entendimento. Por quê? Porque se ele viver com ela sem entendimento, humilhando-a, desprezando-a, tratando-a de forma indigna, as orações dele não vão ser ouvidas por Deus. Eu quero dizer para você, se você busca uma mulher de Provérbios 31, seja um homem de Efésios 5 e tenha entendimento no seu casamento e tenha certeza de uma coisa, as bênçãos de Deus vai chegar até você. Que Deus em Cristo te abençoe, que essas palavras possam estar junto de ti no teu coração. Vamos orar neste momento? Bendito e soberano Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por este momento e apresentamos cada matrimônio. Aqueles que já fizeram aliança e os que irão nutrir uma aliança. Que haja entendimento, que haja um encontrar entre um homem de Efésios 5 com uma mulher de Provérbios 31. Que Deus em Cristo te abençoe, amado ouvinte. Muito bem. Mas que mensagem abençoada, rapaz. Que maravilha.